Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no sábado passado, Chico Buarque, Gilberto Gil e outros cantores petistas participaram do festival Lula Livre, na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, em defesa da libertação do corrupto e lavador de dinheiro do Petrolão. Assim como Lula divide o mundo entre nós e eles, o ex-ministro da Cultura do governo do próprio Lula dividiu o mundo entre as forças da progressão, que ele também chamou do avanço, e as forças do atraso. Atraso, em linguagem petista, é o respeito às leis do país. Esse é um momento que tem as duas coisas, né? Tem aqui a música, tem aqui a solidariedade humana pelo lado do afeto, há uma pessoa a quem a gente muito deve, de quem a gente muito gosta, que é o Lula, e também a aspereza desse confronto natural que é preciso vivenciar nesse momento entre as forças da progressão, as forças do avanço e as forças do atraso. Aqui tem as duas coisas hoje e a gente tem muito prazer em estar aqui, né, não, Chico? Demais. Aliás, eu faço minhas as palavras do Gil, não tenho mais nada a acrescentar. Ele disse tudo que eu penso. Lula livre! O PT, no entanto, não gostou do que chamou de cobertura exígua do tal festival. Chico e Gil, pelo visto, não ajudaram. Que dirá Fábio Assunção? Gente, está uma coisa maravilhosa o festival. Isso daqui é um marco da democracia, uma possibilidade da gente vislumbrar uma disputa eleitoral legítima, verdadeira. Mesmo assim, a equipe de Lula publicou no Twitter um recado atribuído ao presidiário de agradecimento aos petistas que participaram do evento. Há muitas coisas que eles não conseguem prender: a esperança, a amizade, a solidariedade e, sobretudo, a luta por um futuro melhor. Estamos juntos. Meu abraço a todos vocês. Já corruptos e lavadores de dinheiro como Lula, eles, no caso os agentes da lei, felizmente conseguem prender. Uma equipe de fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio ainda confiscou no festival material proibido de campanha antecipada, como panfletos, adesivos e bandeiras eleitorais, mais uma amostra do desrespeito petista às leis. Mas, como sempre há esperança para criminosos e seus comparsas no Brasil, o STF deve julgar na próxima semana outro pedido para que Lula seja libertado e autorizado a disputar as eleições de outubro. O ministro Edson Fachin, que defendeu celeridade na resolução do assunto, deve liberar o caso para a pauta e Carmen Lúcia poderá marcar o julgamento em plenário na sequência. A intenção dos dois é que o STF resolva o imbróglio antes que o TSE analise os pedidos de candidatura que podem ser apresentados até 15 de agosto. Mas Gilmar Mendes disse que a inelegibilidade de Lula deve ser discutida no TSE, não no Supremo. O ministro Luiz Fux, atual presidente do TSE, apontou com todas as letras a inelegibilidade chapada, ou seja, evidente, notória, de Lula, simplesmente repetindo o que está na lei da ficha limpa, como observou o ex-presidente do STF, Carlos Veloso. Falando nisso, o programa de governo do PT, apresentado pelo partido, propõe mandato para ministro do Supremo, taxar grande patrimônio e olhar atentamente para as experiências internacionais de legalização das drogas. O programa do Brasil é manter Lula na cadeia e condená-lo pelos seus outros crimes. No caso do sítio de Atibaia, aliás, até Dias Toffoli teve de rejeitar o pedido da defesa do petista para que reconsiderasse sua liminar que manteve a ação penal nas mãos de Sérgio Moro. O ministro alegou que os advogados de Lula deveriam ter apresentado um agravo e que o prazo para fazer isso já expirou. Ou seja, o caso do sítio segue com Moro, para a tristeza do PT. Em compensação, José Dirceu continua solto graças a Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, mas Raquel Dodge apresentou recurso contra a decisão dos 3 integrantes da segunda turma do STF de soltá-lo. Para a Procuradora-Geral da República, esta decisão judicial acolheu a petição apresentada pela defesa de Dirceu de modo atípico, em supressão de instâncias, com fuga ao objeto da reclamação e violação à competência jurisdicional, sem, todavia, ouvir-se previamente o MPF, apesar, repita-se, do seu nítido interesse no caso e da sua relevância social. Dodge afirmou que são graves as consequências, entre elas a insegurança jurídica, do desrespeito a ritos, regras e normas para devolver a liberdade a réu condenado em dupla instância a mais de 30 anos de prisão. É que, ao se permitir que decretos prisionais de primeiro e segundo grau sejam revistos diretamente por decisão da última instância do Poder Judiciário, como ocorreu neste caso, cria-se o senso de descrença no devido processo legal, argumentou a PGR.
Mas Lula e outros criminosos condenados, claro, continuam crendo em Toffoli, Gilmar e Lewandowski para sair da cadeia, enquanto Carmen Lúcia, na volta do recesso do judiciário, prega responsabilidade e prudência. Eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a justiça venha a determinar. Ouviu, Ciro Gomes? Você imagina se um caba desse outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga, botar o juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. Mas o presidenciável do PDT passou essa semana bem mais docinho. Ciro disse que foi extremamente leal a Lula e por isso ficou surpreso com o tratamento hostil que o PT tem dado a ele, mesmo com Lula inelegível. Eles não estão pensando no país, essa burocracia do PT. Eles simplesmente não querem que eu seja o candidato que vai representar uma renovação do pensamento progressista brasileiro. É claro que eu tenho sentimentos de frustração, porque eu não sei o que eu fiz para merecer esse tipo de tratamento. Ah, que dó, gente! Ninguém tem paciência comigo. Na convenção do PDT, Ciro voltou a criticar a insistência do PT na candidatura de Lula. Eles querem criar uma comoção no país para quando Lula for declarado inelegível, eles apontam um novo poste. A pergunta é, o Brasil aguenta outro poste? Ou parte da grave situação que estamos vivendo, devemos a escolha de um poste, Dilma Rousseff, pelo Lula? Mas não foi Ciro que tentou ser o poste da vez? Não foi ele que alegou até que Lula só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder? Pelo visto, Ciro vai demorar a superar a bola nas costas que levou do PT. Até porque o PT fechou acordo para apoiar o PSB em 4 estados em troca da neutralidade do PSB na campanha presidencial. E quem tentava atrair o PSB? Ciro, claro. De quebra, o PT sinalizou a indicação da comunista Manuela Dávila, cuja candidatura já foi oficializada pelo PCdoB, para vice do inelegível Lula, mas da cadeia o chefão, por enquanto, vetou. A democracia brasileira está presa naquela cela em Curitiba e é refém de um regime de exceção neocolonial que precisa retirar a Lula de circulação para buscar cumprir o seu papel. Quem já apoiou Manuela quando ela se candidatou a prefeita de Porto Alegre em 2012 foi a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que topou nesta semana ser vice de Geraldo Alckmin. Convivi muito com a Manuela quando estivemos juntas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estudando exatamente gestão pública. Aprendi a admirá-la por sua capacidade, talento e inteligência. Identifico nela o mesmo entusiasmo e idealismo que eu tinha quando eu cheguei aqui em Porto Alegre. Votar na Manuela é o jeito que nós temos para manter esse idealismo muito vivo. Sonho não tem idade. O bem da cidade está acima dos partidos. Por isso eu vou votar na Manuela. Para ela, eu peço o seu voto. Ana Amélia agora explicou em vídeo sua candidatura a vice na chapa tucana. Não foi uma decisão fácil. Tive a coragem de abrir mão de um mandato à reeleição ao Senado quase certa para um resultado eleitoral incerto. Entrei na política para ajudar a mudar a política e, através dela, mudar o meu estado e o meu país. Fiquem certos que eu jamais aceitaria qualquer cargo, qualquer desafio que me obrigasse a defender ou fazer coisas com as quais eu não concordo ou não acredito. Além do Centrão, que reúne o PP de Ciro Nogueira e Ana Amélia, o DEM de ACM Neto e Rodrigo Maia, o PR de Valdemar Costa Neto, Solidariedade de Paulinho da Força, o PRB de Marcos Pereira, partido do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, Alckmin já conta com o apoio do PTB de Roberto Jefferson e Cristiane Brasil e do PSD de Alfredo Neto e Gilberto Kassab. Não é só tempo de televisão. Nós temos, infelizmente, no Brasil, um quadro pluripartidário, que é muito ruim. 35 partidos políticos. Esta é a realidade. Você precisa ter desde Cruzeiro do Sul, lá no Acre, até o sul do Brasil, você ter
capilaridade, presença. Então, estamos fazendo uma aliança em torno de um projeto. Todo mundo sabe o que eu defendo, as reformas que eu defendo. Alckmin reiterou que não vai retomar o imposto sindical e chegou a dizer que amadurece a ideia de extinguir o Ministério do Trabalho. Mas o trabalhador deve ficar atento, considerando que o tucano se aliou a Roberto Jefferson e Paulinho da Força, ambos investigados pela Polícia Federal num esquema de venda de registros sindicais no Ministério do Trabalho. O ex-governador de São Paulo ainda está na capa da revista eletrônica Cruzoé, lançada pelo antagonista, cuja chamada é a seguinte: ele não é santo. Geraldo Alckmin tenta controlar investigações, é entusiasta do modelo de alianças com empreiteiras que resultou na Lava Jato e, sim, faz política como se estivesse no século passado. Já quem fez jornalismo como se estivesse no século passado foi a maioria dos entrevistadores do Roda Viva, da TV Cultura, que gastou o primeiro bloco do programa com Jair Bolsonaro para falar do regime militar brasileiro. O Roda Viva é o programa que permitiu ao público conhecer o comportamento dos jornalistas que escrevem em jornais e revistas do país. Nesta edição, a da Folha insistiu com o próprio autor do projeto do voto impresso que o eleitor sairia da sessão eleitoral com o comprovante do voto em determinado candidato, de modo que teve de ser corrigida por ele. A argumentação da senhora Raquel Dodge para que o voto impresso deixasse de valer foi o seguinte, que a impressão do voto prejudica a segurança das eleições. Não consigo entender que justificativa. Sim, porque você pode violar o voto, o sigilo do então voto. Todas as eleições de papel no passado também, foram suspeitas. Não, porque você não sai com o papel, né? Você deixa o papel na urna. Nesse caso, você sairia com o papel. Mas não sairia com o papel, não. Quando Bolsonaro disse que, assim como Donald Trump queria fazer a América grande de novo, ele quer fazer o Brasil grande, o do Estadão viu contradição com a defesa da redução do Estado, como se Brasil grande, no sentido de extraordinário, excepcional, e Estado inchado, no sentido de gigante, fossem a mesma coisa. Ele quer a América grande, eu quero o Brasil grande. Ele fala em Deus, eu também falo em Deus. Ô, deputado, ele defende a família, eu também defendo a família. O senhor está falando de Brasil grande agora, que o senhor acabou de dizer que não era estatizante, está defendendo o Brasil grande. O Brasil grande é igual a América grande. Ué, qual a diferença? Eu usei o mesmo adjetivo. América grande e Brasil grande. A do valor econômico na questão das cotas raciais nas universidades pregou a reparação da dívida histórica com os negros, ao que Bolsonaro respondeu que não escravizou ninguém e dias depois ainda citou no Twitter o funkeiro Mr. Catra, que é negro, para legitimar uma de suas alegações. Propõe para resgatar a dívida da escravidão, deputado. Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. Faziam tráfico. Os ingleses faziam tráfico e traziam para cá. Na costa também. Era entregue pelos próprios negros. Mas na realidade não foi o branco que escravizou o preto, tá? Foi o negro que escravizou o negro e vendeu pro branco na costa. O do Globo, pintando como contraditório que Bolsonaro fale em Deus e já tenha criticado a política brasileira de imigração e o fluxo de imigrantes, chegou ao cúmulo de perguntar se o presidenciável do PSL sabia que Jesus Cristo foi um refugiado. O senhor recentemente criticou os refugiados, disse que os refugiados são a escória do mundo. Ao mesmo tempo, o senhor pede voto em igrejas evangélicas, se apresentam como cristão. O senhor sabia que Jesus Cristo foi refugiado? Para completar, o apresentador Ricardo Lessa usou a Wikipédia para fazer uma pergunta a Bolsonaro sobre seu passado como militar da ativa. Seu verbete da Wikipedia diz assim: Bolsonaro tinha sempre a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, e também pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Coronel Carlos Alfredo Pellegrino. Nunca tive qualquer problema pessoal com subordinado ou com superior. Não procede, lamentavelmente, isso daí. Ou seja, no centro do Roda Viva não estava Bolsonaro, cujo desempenho se tornou secundário, mas o jornalismo brasileiro. 1 minuto para o comentário de Eduardo Jorge. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Enquanto questões familiares fizeram Janaína Pascoal desistir de ser vice de Bolsonaro, esquentando as chances do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, quem definiu o companheiro de chapa foi Marina Silva, que fechou aliança com o PV. Eduardo Jorge, ex-candidato à presidência em 2014, será o vice da presidenciável da rede. Sincero sobre a luta armada, ele é. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado.
Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior. Eduardo Jorge podia contar essa história no Roda Viva, se passar, claro, pelo crivo das pressões políticas denunciadas pelo ex-apresentador do programa, Augusto Nunes. A TV Cultura depende do nosso dinheiro, ela é financiada por nós e, portanto, eu tenho o direito de me declarar preocupado com os rumos. Se referiu às reações ao Roda Viva com Bolsonaro. Na noite de sexta, o deputado ainda foi sabatinado na Globo News e disse que admite privatizar a Petrobras porque isso pode diminuir o preço dos combustíveis, mas não o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, porque os bancos privados não financiariam a produção como os bancos estatais. Quanto aos outros assuntos econômicos, posto Ipiranga, que é como Bolsonaro chama o economista liberal Paulo Guedes, seu eventual ministro da Fazenda, atribuindo a ele a responsabilidade e a capacidade de trazer respostas e soluções para qualquer problema, assim como o posto de gasolina é retratado no comercial de TV. Já Álvaro Dias, presidenciável do Podemos, defendeu a redução do número de ministérios dos atuais 29 para 15 e disse que não privatizará a Petrobras em um primeiro momento, mas sim o entorno da estatal. A Petrobras, num primeiro momento, eu não privatizaria. Até porque ela foi tremendamente desvalorizada. Mas nós privatizaríamos o seu entorno, estabeleceríamos competição. Prospecção, exploração de petróleo, distribuição, refinarias. É evidente que isto vai dinamizar a Petrobras sem entregar o seu comando. O PSC de Pastor Everaldo fechou aliança com Álvaro Dias, que terá como vice em sua chapa o economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, que até então era o pré-candidato do partido. E nós temos, nesta proposta sua, Paulo, de 20 metas, que foi idealizada pelo Paulo, agregando as propostas que nós já estávamos trabalhando, considerando há 8 meses, né? Nós temos um conteúdo que vai nos dar a alavancagem para vencermos as dificuldades chegando ao governo. Já Marina Silva disse que manterá o fim do imposto sindical, mas defendeu uma alternativa para que os sindicatos não fiquem tão fragilizados. Uma coisa é discutir o imposto sindical, porque eu sempre defendi, na época que eu era da CUT lá atrás, liberdade e autonomia sindical. Eu continuo sendo coerente com isso. Agora tem que resolver como é que os sindicatos vão existir, qual é a forma de contribuição para que os sindicatos não sejam tão fragilizados. Em outra entrevista, Marina declarou que Lula, de quem foi ministra, não é um preso político, como insiste o PT, mas alguém que está pagando pelos erros que cometeu. A primeira parte está certa, mas falta falar em crimes em vez de erros. Um dos problemas é que não pega bem com o eleitorado petista que Marina quer herdar. Já o MDB oficializou a candidatura de Henrique Meirelles, que conta com o apoio do PHS, do deputado mineiro Marcelo Aro. Tem candidatos, tem candidatas, pessoas do Brasil inteiro vendendo solução para tudo aquilo, para tudo no Brasil agora, mas eu pergunto, onde estavam eles quando o Brasil mais precisou? O que eles fizeram para tirar o Brasil da UTI? Eu nunca fugi de desafios. Sempre que fui chamado, estive a serviço do país. Como esperado, Renan Calheiros esteve na convenção do partido para atacar o ex-ministro da Fazenda, dizendo que sua candidatura é um mico, um tiro no pé e beira o ridículo porque ele tem 0,5% de intenção de voto. Chamar o Meirelles para quê? Perguntou o senador, ironizando o slogan da campanha. Renan disse ainda que a candidatura do ex-ministro será um boi de piranha para atrair para o partido a rejeição ao Michel Temer. O objetivo é abrir caminho para Alckmin, Renan? Conta mais aí. Já Temer sancionou a lei que libera R$1 bilhão e 200 mil para as ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio, que deve durar até 31 de dezembro, sob comando do general Braga Neto. Agora vai? Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.